Aí aqui, ó, na próxima tela, eu pensei aqui... Oi, Débora, bom dia. Ei, bom dia, Matheus, bom dia, tudo bom? Olá, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ouvir direitinho? Bom dia, Débora. Eu escuto bem. Perfeito. Tentando ver se a gente consegue não ter muita interferência aqui do ambiente onde eu estou. A gente já está aqui pronto, né, para começar mais uma jornada aqui da capacitação do ALE Educação Empreendedora. Agradeço muito a presença de todos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos, agentes locais de inovação, um dos programas que tem feito a diferença e transformado vidas por meio da educação empreendedora. Esse é um projeto nosso que tem estado, né, junto aos professores, junto aos alunos, levando a temática da inovação para a implementação da educação empreendedora em vários estados do país. Hoje nós estamos com 16 estados com o projeto acontecendo, e aqui a gente está com Bahia e Sergipe, alguns estados que estão tendo bolsistas entrando também neste momento, mas não no grande volume como Sergipe e Bahia, e a gente quer dar as boas-vindas a vocês. Hoje a gente começa, né, mais uma etapa dessa capacitação, trazendo aqui conteúdos que são muito caros a vocês que estarão em campo, né, vocês que estarão ali se relacionando com as escolas, com os professores, e o objetivo é que vocês conheçam esses conteúdos para que vocês também usem no dia a dia de vocês e levem também para o público que vocês estarão ali interagindo, né? Quero já de pronto agradecer aqui a professora Marluce. Muito obrigada, professora, por estar aqui conosco, por dedicar o seu tempo aqui, trazendo, né, essa fala, essa abordagem sobre metodologias ágeis aplicadas à educação. Acho que é uma temática muito relevante, principalmente para os bolsistas que estarão ali no campo, né, e que também vão poder falar um pouco sobre esse trabalho, essas ferramentas, para que os professores também consigam entender de que forma eles podem atuar dentro da sala de aula de forma diferente, né? Também quero agradecer aqui a colega Cacilda Almeida. Cacilda, mais uma vez aqui com a gente, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença. E ela vai trazer uma temática bem interessante para a gente, que vai falar sobre as oficinas de ecossistemas, para a gente poder também entender como que a educação está inserida ali no território, como que ela está envolvida ali junto à comunidade. Eu não vou me deter muito aqui, porque para a gente poder aproveitar o nosso tempo exatamente com os conteúdos que a gente tem, para que vocês possam levar todo esse conhecimento de vocês, toda essa abordagem de vocês, para que eles possam, né, ter de maior conteúdo possível para facilitar a atuação de vocês, ALES, agentes locais de inovação em campo. Muito obrigada. Matheus, você quer falar alguma coisa antes da professora Marluce começar? Esse aqui eu posso... Acho que o Matheus não está conseguindo abrir o microfone. Então, Marluce, está com você. Muito obrigada, professora. Fique à vontade. E a gente volta de tarde também para mais um momento também de conteúdo ao vivo, né? A gente está com esse modelo híbrido, né? Ao vivo, online, em plataforma, e o presencial que já tivemos. Então, esse é um formato de capacitação bem amplo, né? Com vários, a gente fala com várias mídias, né? Transmídia. Então, a gente está aqui agora. Vamos lá, professora, seja muito bem-vinda e um bom trabalho. Obrigada, Débora, obrigada, Matheus, bom dia a todos.
Eu vou compartilhar a minha tela e aí eu peço, Débora, que você sinalize se está aparecendo para vocês. Sim, a tela já está aparecendo, é só colocar no modo apresentação agora. Tá. Aparece no modo de apresentação agora? Sim, Então, está perfeito. está ótimo. Bom, vamos lá. Hoje a gente tem uma conversa sobre o uso das metodologias ágeis dentro da esfera da educação. Tá? Então, a ideia é trazer para vocês um contexto evolutivo, né? Explicar o que são metodologias ágeis, onde surgiram, né? Qual que é a funcionalidade dessas metodologias e como elas podem estar sendo utilizadas dentro da educação, né? Dentro da sala de aula, ajudando a modelar atividades que têm como intuito, como propósito, promover o fomento de habilidades empreendedoras. Então, é um assunto super moderno, dinâmico, e eu espero que vocês possam aproveitar, né? Gostar aí do que temos para apresentar hoje. Bom, antes, né, de mais nada, só para me apresentar de maneira brevemente, para que vocês possam me conhecer, eu sou a Marluce, eu dou aulas já há 20 anos, né, e desses 20 anos, 8 dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus de Campinas. Eu leciono para os cursos de administração e engenharia de produção. Também trabalho como consultora e facilitadora na Arte do Caminho, então a gente tem projetos orientados à gestão de projetos e o uso de metodologias ágeis. A minha formação é em ciências sociais, mas eu sou mestre e doutora em engenharia de produção, né, em gestão da qualidade, planejamento de processos e projetos. E tenho uma especialização em gestão ágil, né, uma área, né, uma temática muito cativante, muito moderna, e eu não sei quanto de vocês conhecem ou não as metodologias ágeis, ou já ouviram falar, depois a gente faz aqui uma interação via QR Code, mas é uma área que tem uma série de práticas e de metodologias que originalmente foram criadas para a gestão de projetos, mas que tem uma capacidade de adaptação para diferentes universos, né? Inclusive na esfera educacional. Então, qual que é a proposta, né, da nossa conversa? É encaixar 3 peças que aparentemente podem ser desconectadas, mas que a gente consegue, né, manejá-las e agregar valor para atividades quando a gente está pensando no universo da educação e na escola como sendo o motor aí, impulsionador do desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Então, qual é a ideia aqui para que vocês entendam qual foi o fio, né, a linha de diretriz que eu utilizei para fazer a elaboração desses slides e também para pensar no que eu ia trazer como conteúdo. Então, eu estou me referenciando a metodologias ágeis e a gente vai transportar essas metodologias ágeis como um método, uma ferramenta para usar em sala de aula, assumindo o papel de metodologias ativas. Tá? E dessa forma fomentar habilidades empreendedoras. Então, metodologias ágeis, elas têm uma função, um propósito. Metodologias ativas é outra coisa, né? Também tem sua função, seu propósito, mas eu posso modelar as ferramentas ágeis, as práticas ágeis e utilizar em sala de aula como metodologia ativa, tá?
visando o fomento dessa habilidade empreendedora, desse desenvolvimento de competências atreladas ao empreendedorismo e intraempreendedorismo, e no fomento de inovação também, né? Quando você estimula a capacidade do aluno de criação, de geração de ideias, de discussão, de pensamento analítico, entre outras competências que estão atrelados com as habilidades empreendedoras, tá? Bom, por que a gente fala sobre isso, né? Porque nós sabemos que o mundo, né, demanda cada vez mais competências, tanto técnicas, né, mas competências socioemocionais ou soft skills. E dentro do conjunto de competências que cada vez mais o mundo demanda, mediante a complexidade, né, os ambientes são cada vez mais complexos, né, a nossa vida é cada vez mais volátil, mutante, dinâmica, isso faz com que as habilidades do tipo soft skills, e entre elas as habilidades empreendedoras, sejam cada vez mais relevantes e presentes em diferentes ambientes, né? No ambiente corporativo, no ambiente de mercado, no ambiente social, enfim, né? Quando a gente pensa no mundo do trabalho ou no mercado de uma maneira geral, a gente tem uma demanda e uma necessidade urgente de pessoas com essas capacitações, né? De alunos que saem para a sociedade ou saem para o mercado com competências socioemocionais desenvolvidas, né? E pensando na geração de produtos, serviços, tomadas de decisão, desenvolvimento de práticas voltadas para o mercado, geração de renda, nós sabemos que as competências analíticas, de liderança, de desenvolvimento de equipes, de comunicação, de inovação, são cruciais, né? Cruciais até para o desenvolvimento e fortalecimento de um país, né? Quando a gente olha as atividades econômicas, né? Uma economia que empreende, uma economia que é capaz de gerar renda, né? Ela é uma economia que se fortalece, né? É um país que se desenvolve. Então, dentro desse contexto, nós sabemos que todos os esforços feitos para desenvolver um aluno a partir dessa perspectiva, ele está aderente com as demandas da sociedade moderna, né? Seja a nossa sociedade, seja olhando o mundo como um todo. Então, pensar em formas de preparar esses alunos para que eles tenham, né, mais know-how, né, mais competência para lidar com essa complexidade, né, que permeia as nossas vidas, né, quanto mais a gente prepará-los para assumir, né, posições em ambientes que são em ambientes turbulentos pela própria natureza, né, e configuração da sociedade atual, e se a gente fizer um bom preparo, a gente sabe que há um retorno, né? Há um retorno para esse aluno que é preparado para o mercado de trabalho, há um retorno para a empresa que o contrata ou para a empresa que esse profissional acaba desenvolvendo enquanto empreendedor e para a sociedade de uma maneira geral. Então, todas as ferramentas, as metodologias que promovem o desenvolvimento das pessoas nestes aspectos, né, que permeiam aí as soft skills, elas têm resultados positivos, né, elas devem ser priorizadas.
E também porque torna o processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento muito mais dinâmico, muito mais interativo. Então, é por isso que a gente fala, né, sobre essas questões e fica imaginando, né, de que maneira a gente pode tornar os espaços educativos, né, espaços que preparem, né, os alunos de maneira mais adequada à realidade atual. E aí daria para falar sobre vários assuntos, né? E nós, evidentemente, fizemos um recorte, e o que a gente vai trazer aqui é como que a metodologia ágil, né, ou especificamente 2 exemplos de metodologias ágeis, pode ser aplicadas como ferramentas para fazer esse fomento das habilidades empreendedoras e como eu posso utilizá-las como metodologias ativas. De vez em quando meu slide trava, então às vezes eu demoro para passar aqui. Então, qual que é a agenda da nossa conversa? Eu vou trazer alguns conceitos fundamentais, até para poder imaginar assim um nivelamento das pessoas que estão aqui em relação ao que é metodologia ágil, onde surgiu, por que surgiu, alguns exemplos de metodologias ágeis que são super populares, amplamente difundidas, conhecidas, para então olhá-las como metodologias ativas, né? Aí eu trago um exemplo real que foi desenvolvido em sala de aula e trago uma sugestão, né, de uma dinâmica que eu estou chamando de dinâmica ágil, porque eu vou estar usando um método da agilidade, e aí a gente faz a conclusão, e eu acredito que teremos um tempo hábil para tirar dúvida, né? Enfim, às vezes eu me empolgo, falo bastante, e aí acaba consumindo o tempo aqui que nós separamos, mas eu vou tentar meio que gerenciar para poder sobrar um tempinho para dúvidas, mas de qualquer maneira, se não tivermos esse tempo, eu vou deixar o meu contato e vocês têm como se comunicar com a Débora, por exemplo, para que ela entre em contato comigo, para que eu possa responder, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, e que eu souber prontamente, né, aquelas que eu não conseguir responder com prontidão, a gente procura a resposta e auxilia vocês para que adquiram uma compreensão mais profunda desse assunto específico que eu trouxe hoje, ok? Então, vamos lá. Quem conhece metodologia ágil? Então, a gente tem aqui 35 pessoas. Vamos ver se nosso QR Code aqui funciona. Aponta a câmera do celular para o QR Code, aí vocês vão cair numa telinha igualzinha a essa. Escolhe a opção sim, eu conheço, já ouvi falar ou não tenho ideia alguma. Tá? Só para eu ter uma noção, né, enfim, do quanto o público que está aqui conhece metodologia ágil. Então, 83% dos respondentes conhece, 23% já ouviu falar, 23% não tem ideia. O já ouviu falar e não tem ideia tá empatadinho aqui, né? Então, basicamente, 50% do nosso público conhece, os outros 50% se dividem, já ouviu, e os outros 24% não têm ideia. Muito bem. Enfim, uma interaçãozinha básica aqui para ter um overview, né, do público que está aqui conosco nessa manhã. Então, ok. Então, 48% conhece, 29% já ouviu falar e 24% não tem ideia. Esses que não possuem ideia, eu acredito que vai sair daqui com uma noção, né, do que são metodologias ágeis. Então, vamos lá, né?
o que é uma metodologia ágil? Existem várias metodologias, por isso eu estou sempre me referindo no plural, tá? Metodologias ágeis. Então, a definição de pronto, né, de imediato, são abordagens flexíveis, ou seja, elas têm flexibilidade para ser adaptadas a diferentes ambientes, são metodologias colaborativas, ou seja, né, são utilizadas para trabalhar em equipe, em grupo, né, e que depende da colaboração entre as pessoas, e elas foram desenvolvidas para gerenciar projetos, tá? Principalmente projetos da área da tecnologia, como, por exemplo, desenvolvimento de softwares e desenvolvimento de produtos digitais. O que é um produto digital? Um exemplo de produto digital que eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão aqui hoje utilizam são aplicativos, né? Eu tenho certeza que pelo menos um aplicativo está instalado nos celulares de vocês, né? Pelo menos o aplicativo do banco vocês têm, né? A gente tem muito mais aplicativos instalados nos celulares, né? Então, os aplicativos são exemplos de produtos digitais, né, que são desenvolvidos a partir de uma área de conhecimento que a gente chama de gestão de projetos, e quando o projeto produz como resultado um software ou um produto digital, geralmente esse projeto é conduzido a partir das metodologias ágeis, tá? Existem projetos que não seguem metodologias ágeis, que seguem metodologias tradicionais. Mas aí é outra história, né? Seria uma outra palestra, uma outra aula. A gente vai olhar só para as metodologias ágeis. Então, características dessas metodologias, né? Já falei para vocês que elas são flexíveis, ou seja, elas têm muita maleabilidade, muita adaptabilidade, tem tanta flexibilidade que eu posso emprestá-las e utilizá-las para conduzir atividades dentro de sala de aula, né? Tamanha é a flexibilidade. Elas dependem da colaboração entre as pessoas, né? Como eu falei para vocês, e elas são super iterativas e incrementais, né? Ou seja, as pessoas vão sendo conduzidas a partir de uma metodologia que geralmente tem um passo a passo, né? Que tem um ciclo de vida, começo, meio e fim, porque tem um objetivo para ser entregue. Então, se for o desenvolvimento de um software, o objetivo do final é o software funcionando. Se for a criação e desenvolvimento de uma plataforma virtual de aprendizagem ou de um aplicativo, ela tem lá um passo a passo e no final o resultado é o aplicativo. Se eu pensar em sala de aula, eu vou usar a metodologia para desenvolver uma dinâmica ativa com os meus alunos e, no final, eles apresentam algum resultado, né? Enfim, aí vai depender da proposta, por isso que eu trouxe, no final, um exemplo e uma sugestão. Quando é que essas metodologias elas surgiram? Elas surgiram no final dos anos 90, né? Justamente porque os métodos de gerenciamento de projetos tradicionais, eles eram considerados muito enrijecidos, né? E pouco adaptáveis quando eu empresto o passo a passo da metodologia tradicional e introduzo, né, e utilizo para o desenvolvimento de um software ou de um aplicativo ou de uma plataforma. Eu vou usar o nome genérico produtos digitais. Então, quando eu estava lá numa equipe tentando desenvolver um produto digital e até então só tinha as metodologias tradicionais, havia muitos entraves nessa barreira que a natureza do projeto tradicional não combinava muito bem com a natureza do desenvolvimento desses produtos digitais. E aí o pessoal da área de tecnologia começou a fazer adaptações na abordagem tradicional e a criar novas abordagens mais adequadas para gerenciar as atividades, né, e as etapas de um projeto
cujo resultado final é a entrega de um software ou de um produto qualquer que seja pautado em tecnologia, né? E aí tem um documento que foi elaborado, né, nos anos 2000, mais precisamente em 2001, que ficou conhecido como Manifesto Ágil, né? Esse Manifesto Ágil, na verdade, ele formaliza as metodologias ágeis, né? Ele é a formalização de que essas metodologias elas nasceram com essa proposta, né, de ajudar a estruturar o desenvolvimento de projetos, e elas foram anunciadas e solidificadas, né, sedimentadas a partir de um conjunto de valores e princípios que ficou conhecido como valores ágeis, princípios ágeis, que nada mais é do que a orientação das práticas. Então, as práticas de desenvolvimento de projetos a partir da agilidade, ela deve ser pautada em princípios e valores que são específicos do campo da agilidade. E aí eu tenho um print, né, de um aplicativo que eu acredito que muitos de vocês utilizam, que é o aplicativo do Uber, né, ou da Uber, enfim. Então, são 3 prints de tela, só para mostrar para vocês, né, que um exemplo de produto digital que foi desenvolvido a partir da utilização das metodologias ágeis. Por quê? Porque quando eu começo a construir ou um software ou um produto digital, a gente nunca parte da ideia completa de como vai ser esse aplicativo, né? Na verdade, a gente parte de uma visão do produto. E, portanto, quando eu falo visão, eu não tenho todas as especificações, eu não tenho toda a configuração desenhada na cabeça de quem está participando do projeto de criação e desenvolvimento desse produto digital, né? A ideia sempre parte de uma visão. Então, uma visão de um aplicativo que vai conectar motoristas, pessoas que possuem carro dispostas a fazer o transporte de pessoas que precisam se locomover, né, de uma maneira fácil, ágil, rápida, né, no toque de um clique. Então, eu parto de uma visão do produto, né, e aí essa visão ela vai sendo refinada, né, vai sendo construída a partir da iteração e interação entre a equipe de projeto e as partes envolvidas, né? A equipe do projeto e o dono da ideia, né? A empresa que tem essa necessidade de criar esse produto. Então, a gente parte de uma visão e isso vai sendo definido e delimitado a partir do momento que eu vou rodando, né? Que eu vou passando pelas etapas de desenvolvimento de projeto. E aí, a entrega, né? O resultado é o que a gente chama de MVP, que é o mínimo viável possível, ou seja, né, eu não sei qual é a faixa etária de vocês, mas o momento em que o Uber lançou o aplicativo, ele não tinha todas essas configurações que tem hoje. Por quê? Porque o projeto que é desenvolvido sob a perspectiva da agilidade, ele é um projeto que coloca no mercado o mínimo viável possível, ou seja, qual que era a proposta do aplicativo? Unir pessoas que precisam de transporte a alguém que tem carro disposto a ofertar o transporte e receber por isso. Então, isso era o mínimo viável possível. Então, todo o projeto é desenvolvido de maneira rápida, né, de maneira flexível e ágil, e ele entrega essa primeira versão já funcionando no mercado. Então, não sei se vocês se lembram ou não, mas as primeiras, né, as primeiras versões do aplicativo, a gente só conseguia utilizá-lo se tivesse um cartão de crédito cadastrado, né? Mas ok, eu consigo atingir todo mundo que precisa
de transporte e quer chamar um Uber? Não, num primeiro momento eu só vou atingir pessoas que possuem cartão de crédito. Mas eu já entreguei o produto e o produto já começa a funcionar no mercado. Então, a questão da agilidade, ela não deve ser associada à rapidez. Ser ágil não é necessariamente ser rápido, embora se você conseguir fazer as coisas nos princípios da agilidade, você consegue ter essa rapidez. Mas agilidade não necessariamente é rapidez. Agilidade é adaptabilidade, é flexibilidade, é capacidade de ofertar valor, né, de maneira mais imediata para o mercado. Por isso que se trabalha com o conceito de MVP. E eu entreguei o mínimo viável possível para essa conexão entre passageiro e motorista se efetivar no mercado. Mas aí eu entreguei só para aqueles que possuem cartão de crédito. Uma vez o aplicativo funcionando no mercado, e isso acontece com software e com qualquer produto digital, vai acontecendo os incrementos, as melhorias contínuas. E esses produtos digitais vão sendo aprimorados. Hoje, a gente tem várias opções de pagamento dentro do Uber, né? Cartão de crédito, de débito, Pix, dinheiro, né? São incrementos. O layout do aplicativo, ele muda constantemente, né? É muito comum a gente pegar o celular, vai acessar o aplicativo, está lá instalando, atualizando. Porque aí, depois que ele está entregue, ele vai sendo refinado, ele vai sendo aprimorado, né? Então, eu não espero ter todas as melhorias, né, todas as ideias de aperfeiçoamento para lançar o produto. Eu lanço ele no mínimo viável e depois eu vou otimizando, né? Isso é a ideia de agilidade. Então, basicamente, as etapas de desenvolvimento de um projeto ágil é entender uma demanda, uma necessidade, né, ou um problema que se quer resolver, se identifica isso no mercado, começa-se a criar maneiras de tentar solucionar o problema. Então, alguém percebeu no mercado que existia uma necessidade de facilitar esse processo de transporte urbano em um modelo um pouco diferente daquele que a gente conhece tradicionalmente, que é o táxi. Né? Que fica num ponto fixo, que eu preciso de um telefone para poder chamar o taxista, enfim, aquele modelo tradicional. Então, alguém viu que existia uma oportunidade de fazer esse mesmo serviço num outro formato, né? E aí, essa ideia, essa visão vai sendo refinada, se formula a primeira versão do produto digital, testa e entrega, né? Entrega nessa perspectiva de mínimo viável. E aí, depois disso, são melhorias contínuas. Então, é isso, né? Nesse formato que as metodologias ágeis, elas nasceram e elas acontecem, né? Especificamente para esse universo de desenvolvimento de produtos e serviços nessa perspectiva da agilidade. Consequentemente, né, a forma como esses métodos são estruturados fomenta criatividade, cocriação para conseguir inovação. Né? Ou seja, sempre vai ser um trabalho colaborativo envolvendo pessoas, com a troca de ideias, diferentes perspectivas, né, de visão, de parâmetros, de observações, que fomenta a criatividade, e a criatividade, quando ela é bem canalizada e conduzida, ela gera inovação. Tá? Então, essa é a proposta. E essas atividades, elas acontecem respeitando alguns valores e princípios. Quais são os valores que fomentam essa metodologia? Né? Indivíduos e interações, ou seja, a minha preocupação com a metodologia ágil não está engessada em processos, em cumprir à risca as etapas e utilizar as ferramentas assim de maneira estritamente igual. Não, eu me baseio nessas metodologias, mas eu me centralizo na riqueza das interações que acontecem entre as pessoas que estão conduzindo o projeto. Né? E que, se a gente for pensar na sala de aula, a gente tem que fomentar a riqueza das interações que acontecem entre os alunos, entre alunos e professores.
Por quê? Porque essas interações, elas geram, né, ideias novas, elas geram debates, discussões, e, normalmente, né, criam-se formas de se responder às mudanças do ambiente ou de responder a uma demanda de maneira muito mais assertiva do que quando eu trabalho de forma individualizada ou segmentada. Então, a riqueza está na interação com as pessoas, né? Na colaboração. Ele coloca aqui colaboração com o cliente, porque a proposta é original, pensando no desenvolvimento de produtos e serviços, né? Mas guardem esses valores, interação entre as pessoas, né, colaboração entre as pessoas, responder, né, às demandas de maneira muito mais criativa e inovadora e entregar resultados, né? A ideia é a entrega de valor. O que aquela equipe entregou, ou o que aqueles alunos conseguiram aprender do processo. Não me importa se eles entregaram um cartaz, se eles entregaram um podcast, se eles entregaram um trabalho escrito ou um desenho, né? O que me interessa é qual é o valor entregue que está materializado naquele elemento tangível e visível que o professor utiliza, por exemplo, como material para avaliação, né? Então, o que foi aprendido nesse processo? Então, esses valores que a gente começa a adequar para o ambiente da sala de aula. E aí, só para vocês conhecerem, né, quais são os princípios das metodologias ágeis. Então, satisfaça o consumidor, né? Se eu pensar na sala de aula, eu tenho que satisfazer quem? Né? Eu tenho que satisfazer vários elementos aí, várias partes interessadas. A parte central, a parte mais importante é o aluno, né? Se você pensar na sala de aula, quem é a parte mais interessada do processo? É o aluno, né? Mas é claro que eu tenho um projeto pedagógico, eu tenho uma direção, eu tenho uma coordenação, eu tenho um MEC, e tudo aquilo que é desenvolvido na esfera educacional precisa considerar essas partes como partes interessadas e que eu preciso gerar um valor para cada uma delas. Mas o meu elemento principal é o aluno. Né? E aí, alguns outros princípios. Aceite bem as mudanças, ou seja, a mudança faz parte do processo. Nada é estático. Entregas frequentes, né? A ideia da metodologia ágil são entregas menores, né? Construir o produto em partes. E isso é uma metodologia que dá para a gente super aplicar dentro da sala de aula, né? O que seriam essas entregas frequentes? Imaginar que a condução, né, das atividades em sala de aula, ela não tem que vislumbrar uma atividade avaliativa lá no final, ou duas atividades avaliativas, né, pensando no bimestre. Ela precisa ser mais frequente, né? As entregas, as propostas de atividades, para estimular essa colaboração e esses feedbacks menores, né? Essas entregas menores, para que o aluno ele consiga ir se desenvolvendo e percebendo o seu desenvolvimento degrau a degrau, né? Não um processo em bloco, onde o aluno tem um semestre para desenvolver ou o horizonte de um ano, né? Chega lá no final, ele reflete sobre aquilo que ele aprendeu ou não aprendeu, né? Então, é um horizonte temporal muito, muito extenso, então é melhor que ele seja quebrado em partes menores, pequenas, né, com o feedback e o acompanhamento do professor, né, porque se torna mais rico. Né? Aí você tem trabalho em conjunto, ou seja, é sempre um trabalho colaborativo, é sempre um trabalho em que o líder do projeto, que no caso da sala de aula é o professor, tem que fazer aquele trabalho de líder, né? De coach no sentido de confiar e apoiar.
né? A ideia é que ele conduza as atividades em grupo, né, nessa perspectiva de líder, né, e não de imposição de critérios, né? A ideia é que ele conduza esse processo como sendo um processo fluido, né? De troca de ideias, de um espaço aberto ao erro, né? Não existe ideia ruim, né? Existe ideia que talvez ela fique ali estacionada, né? Talvez eu não utilize nesse momento, mas não existe ideia ruim, né? Isso é uma forma de você fomentar os alunos a criarem coragem de se pronunciar, de trazer as ideias, propostas, e assim por diante, né? Conversa face a face, olho no olho. Aí o sétimo princípio é muito específico, né? Software funcionando, ou seja, a proposta é o produto digital funcionar. Na sala de aula, a proposta é o aluno internalizar os conceitos, aprender, né, se transformar a partir daquilo que ele está digerindo ao longo do período escolar. O desenvolvimento tem que ser sempre sustentável, a atenção e o foco tem que ser contínuo, mantenha a simplicidade, né? A simplicidade na comunicação, a simplicidade nas atividades que vão ser desenvolvidas, e entenda a simplicidade como facilidade de compreensão, e não como atividades simplistas, né? É diferente. Os alunos eles precisam ser enxergados como times, como equipes, capazes de se auto-organizar, até para fomentar a competência de liderança, né, de organização dos alunos. E conferir momentos para que os alunos reflitam sobre aquilo que estão fazendo e entendam onde eles precisam ajustar. Por isso que não dá para trabalhar num horizonte do ano escolar ou do semestre, se a gente estiver imaginando a aplicação dessa linha de raciocínio dentro de universidades, que é semestral. Se for dentro de escola, que geralmente, né, é o horizonte do ano, não dá para trabalhar um ano e lá no final eu fazer um processo de reflexão, né? É muito tempo, né? Então, essas entregas frequentes, né, têm que ser acompanhadas de atividades de reflexão, né? O que está dando certo, o que não está dando certo, o que eu posso aprimorar, o que eu posso melhorar, e isso tanto é em relação à conduta dos alunos quanto à conduta do professor, né? Aos mecanismos que ele está utilizando, que ele está trazendo. Então, é um feedback de mão dupla, porque a necessidade e a riqueza desse processo é promover reflexão e ajustes. Então, esses são valores e princípios que balizam as metodologias ágeis, né? E para isso, para eu trabalhar com um método ágil, eu preciso de um conjunto de habilidades, como estas que estão aqui listadas no slide. Então, eu preciso da habilidade de trabalhar em equipe, de colaboração, de comunicação, resiliência, né? Ou seja, não é a minha vontade que vai imperar, é a vontade do grupo, então o grupo precisa ser resiliente e precisa ter competência de adaptação. Eu preciso de autonomia e proatividade das pessoas, de criatividade acima de tudo, capacidade de tomada de decisão, de resolver o problema e de pensamento sistêmico. Então, todas essas habilidades, elas são cruciais para desenvolver projetos sobre a perspectiva da agilidade. E são habilidades requeridas pelo mercado de trabalho. Logo, enquanto professora, enquanto projeto pedagógico, eu tenho que imaginar atividades com os meus alunos que fomentem também essas habilidades, porque são as habilidades que estão sendo demandadas no mercado de trabalho. E aí, só para fazer né, um reforço do que o que eu estou dizendo não sou eu, e muito menos a área
exclusiva da agilidade, mas é um mundo quem mostra essa demanda. E isso foi destacado no relatório do Fórum Econômico Mundial, né, que é o relatório de 2023, que foi publicado em 2024. Então, não imaginem que esse relatório, isso já deve estar desatualizado. Não está desatualizado, ele foi publicado em 2024 e ele ainda é vigente. Então, o que o Fórum Econômico Mundial diz? Ele levanta as 10 melhores habilidades de 2023 que continuam vigentes em 2024 e que também faz sentido para 2025. Então, quais são essas habilidades? Né? Exatamente essas que a gente já mencionou, né? E outras que aparecem aqui dentro, mas que estão relacionadas. Então, pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade, né? Lembrando que agilidade não é rapidez, é a capacidade de responder de forma rápida à mudança, né? É a capacidade de se adaptar. Motivação e autoconhecimento, a lifelong, né? A vida longa baseada em aprendizagem, né? Então, curiosidade e aprendizagem ao longo da vida, ou seja, a gente nasce e morre aprendendo. Alfabetização tecnológica, né? Que é uma habilidade mais técnica, então é uma geração que tem que saber mexer com os produtos digitais. Confiabilidade, atenção aos detalhes, empatia e escutativa, liderança e influência social e controle da qualidade. Enfim, né? Ela coloca 10 habilidades, essas habilidades elas estão coloridas justamente porque aqui tem uma legenda, né? O que está em azul como pensamento analítico e pensamento criativo são habilidades do tipo cognitiva, o que está em verde são habilidades relacionadas a autoeficácia, né? A proatividade, a autodesenvolvimento. O que está em cinza claro é a habilidade gerencial, cinza um pouquinho mais escuro, habilidade hard, né? Tecnológica, e o que está em preto é a habilidade que envolve lidar com o outro, né? Que é muito importante, uma vez que essas metodologias, tanto ágeis como metodologias ativas, tem como base o trabalho em equipe, tá? E aí, feito esse overview de forma muito rápida, eu trago alguns exemplos de metodologias ágeis que foram criadas para inovação e desenvolvimento de produtos e serviços e para a condução, né, do trabalho necessário para materializar e entregar esse produto ou esse serviço. Eu escolhi, né, aqui está, haviam 3, né, metodologias, eu diminuí para 2 para dar tempo, mas eu esqueci de editar aqui e ficou 3 exemplos, mas são 2. Que é o Design Think e o Scrum. Não sei se vocês já ouviram ou não falar a respeito de um dos dois ou de ambos. Mas são metodologias muito robustas, que já têm um tempo considerável de existência e de prática no mercado de trabalho e que são super possíveis de serem adequadas e utilizadas dentro do universo educacional, tá? Vamos começar com Design Thinking. O Design Thinking, quando eu falo metodologia ou abordagem, eu estou querendo, né, eu estou me referindo, na verdade, a uma estruturação, né, a um passo a passo de como eu devo conduzir o trabalho em grupo para entregar o que a gente chama de valor, mas, na verdade, é para entregar o produto ou o serviço que está sendo imaginado e desenvolvido, tá? Então,
é uma estruturação da forma como deve ser conduzido o trabalho em equipe, que sempre vai ter um líder, né? Sempre vai ter alguém ali coordenando, vai ter um líder, né, acompanhando o desenvolvimento da equipe. Então, o Design Thinking, ele tem essa estruturação, né, que são 2 losangos, mas que, na verdade, a gente chama de diamantes, né? Então, é um modelo do duplo diamante. Então, são 2 diamantes, né? O diamante aqui, que é a etapa em que a equipe está entendendo a proposta, que eu chamo de espaço ou momento do problema, e depois eu tenho o desmembramento desse diamante, né? O outro diamante, onde a equipe já entendeu o problema, já criou uma solução e ela vai desenvolver e testar, que é o espaço da solução. Então, que é o momento de criação e testagem. Então, como isso acontece? Acontece em cinco momentos específicos. Então, a equipe é formada e para essa equipe é colocado um desafio, né, qualquer. Então, sei lá, tem um cliente que eu vou usar o mesmo exemplo do Uber, tá? Porque eu acredito que a grande maioria de vocês deve ter algum dia na vida utilizado um Uber, ou conhecido alguém que tenha utilizado. Então, eu vou usar o Uber por fins didáticos, né, para que a gente visualize. Então, imagine que tenha uma equipe ali de trabalho que recebeu um desafio, que foi o desafio do cara do Uber, né? Que imaginou, olhou ali o sistema de transporte via táxi e ficou imaginando, poxa, será que não teria uma forma de tornar esse processo mais rápido, mais tecnológico, mais seguro, né? Uma forma de conectar, não o taxista tradicional, aquele cara que investiu no carro, que comprou um ponto de táxi, que até então era muito caro, né? Que tem ali uma legislação toda envolvida. Será que não tem um jeito de eu conectar pessoas que possuem carro e que gostariam de ofertar carona, recebendo com aquela pessoa que precisa chamar um transporte de maneira rápida, segura, enfim, né? Vai surgindo uma ideia muito nebulosa ainda, sem muita clareza. E isso é um desafio que é jogado para uma equipe, né? E geralmente é uma equipe multidisciplinar. E aí essa equipe, ela mergulha, né, que é o que a gente chama de imersão, nessa névoa, né, nessa ideia, e vai começando a tentar entender, né, o que é isso, como é isso, como ele poderia ser configurado, e aí esse momento de imersão é um momento de divergência, porque cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter uma ideia, até que essa equipe começa a entender qual é de fato o problema e o que eles querem resolver e como ele vai resolver. Então, eu passo da etapa 2 para a etapa 3, então eu saio de uma situação divergente, onde cada um vai ter uma ideia e uma compreensão, e começo a convergir, né, para pontos em comum, né? E aí eu tenho o ponto aqui de conexão entre o duplo diamante, que é a formação de um ponto de vista. E aí, nesse momento, a equipe já entendeu qual é a proposta do desafio ou a proposta desse futuro produto que ainda vai ser criado. E aí eles iniciam a quarta etapa, onde eles começam a criar ideias, né, de como eu posso viabilizar essa visão de produto. Ah, vai ser através de uma plataforma, vai ser através de um aplicativo, o que esse aplicativo vai ter, como ele vai funcionar. E aí, nesse momento, de novo, eu tenho divergência, porque
né, um segundo momento de ideação, mas uma ideação já com uma linha diretriz definida, e aí começam as ideias a aparecer, e eu vou refinando essas ideias até chegar no modelo de aplicativo que eu vou prototipar, vou testar e vou coletar resultados para ver se vai dar certo ou não. E aí eu chego num modelo que eu chamo de MVP, que é o mínimo viável, né, produto mínimo viável, que eu já consigo jogar no mercado. Aí eu jogo no mercado e começo a observar, né, o que está dando certo, o que não está dando certo, e a partir desse momento é outra etapa, que é uma etapa só de melhoria, né? Mas o final dessa metodologia, ele acaba aqui com esse presente, né? Que é a entrega do valor. Pronto, está aqui um aplicativo que vai conectar passageiros a motorista numa proposta totalmente diferente daquela que a gente conhecia até então, que era no modelo do táxi convencional formal. Tá? Então, é uma estruturação de como o líder do projeto conduz o trabalho em equipe. Para eu utilizar o design thinking dentro da sala de aula? 100%. 100%. É? Eu consigo formar as equipes, dar um desafio comum para todas as equipes, ou desafios distintos para cada equipe, e conduzir o trabalho a partir dessas 5 etapas. Então, primeira etapa, a equipe vai discutir e tentar aprofundar o conhecimento daquele problema que foi entregue, aí eles vão chegar numa convergência e vão entender o problema, então a compreensão vai ser comum a todos os membros daquela equipe, e aí se passa para o segundo diamante, onde, entendido o problema, a equipe vai ter que achar uma solução para esse problema. Então, é uma estruturação, né? É o caminho que o líder do projeto ou o professor que está em sala de aula, ele vai seguir para conduzir a dinâmica. E isso pode ser usado pelo coordenador do curso, com os professores, pelo diretor da instituição, com os coordenadores, ou seja, em qualquer espaço onde eu quero solucionar algum desafio, solucionar algum problema. Tá? Então, isso é uma metodologia ágil que a gente chama de design thinking ou duplo diamante. E aí, nós temos a nossa segunda metodologia, que pode parecer um pouquinho mais sofisticada, né? Porque tem vários nomes estranhos, né? Num primeiro momento. Então, tem backlog, sprint, incremento, eventos, enfim, né? Tem vários nomes próprios dessa metodologia, mas que daqui a pouco a gente vai se familiarizando e vai entendendo que é mais fácil do que estamos imaginando. Então, o que é uma sprint? A sprint, ela tem uma lógica um pouco diferente do design thinking. O design thinking é uma metodologia para criação, né? Para inovação, para desenvolvimento de soluções de desafios ou de problemas, né? Então, é uma metodologia que estimula a criação, né, e o desenvolvimento. O sprint é uma metodologia, perdão, o Scrum é uma metodologia que eu uso para estruturar a execução de um trabalho ou a execução de tarefas. Tá? Então, imagine que a ideia do aplicativo ficou pronta, né? O MVP está pronto, veio desse processo do design thinking, e aí eu preciso desenhar esse aplicativo, né? Eu preciso programar, fazer o desenvolvimento, a programação desse aplicativo para poder lançar lá na Apple Store, ou no Google Store, ou no sistema Android, para que as pessoas baixem esse aplicativo.
E aí vai ter uma lista de tarefas, uma lista de atividades que a equipe técnica vai ter que desenvolver para fazer o aplicativo ficar pronto e apto à utilização. Essa parte de listar todas as tarefas e atividades e programar um horizonte temporal para a equipe desenvolver e assim, né, tornar o aplicativo apto ao uso, ela pode ser estruturada a partir dessa metodologia que eu chamo de Scrum. Então, eu vou mostrar os nomes, depois a gente vai, por exemplo, e aí fica mais tangível. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os nomes próprios. Então, cada bloquinho azul desse aqui, a gente chama de backlog do produto. O que é isso? Isso é a lista de atividades e tarefas que vai ter que ser desenvolvida pela equipe de desenvolvedores, de técnicos, vai precisar desenvolver cada bloquinho aqui de atividade para entregar o aplicativo pronto para ir para a loja virtual dos celulares. Então, é o conjunto de atividades e tarefas, tá? Quem executa essas atividades? A equipe de projeto, né? Quem é essa equipe de projeto? A gente chama de time de desenvolvimento, né? São os devs, que são conduzidos por um líder, que eu chamo de Scrum Master, que vai acompanhar essa equipe de devs, né, que vai executar essas tarefas, e essas tarefas elas foram criadas pelo PO, que é o Product Owner, né, que nada mais é do que o dono do produto, né? Então, é o dono do aplicativo. O dono do aplicativo tem lá todas as configurações e todas as funcionalidades listadas. Isso é passado para a equipe nessa listagem que eu estou chamando de backlog, né? E aí, tem esse pacote de trabalho para a equipe digerir, né, num horizonte temporal que vai ser definido, sei lá, 3 meses para essa equipe conseguir produzir esse aplicativo, configurar esse aplicativo. A equipe recebe esse pacotão de atividades e ela faz uma reunião inicial, que é chamada de reunião de planejamento da sprint. Ou seja, nessa reunião, a equipe vai olhar toda a lista de atividade e vai escolher quais atividades ela vai executar primeiro, num horizonte temporal de até 4 semanas. Ou seja, ela não pega esse pacote todo de trabalho e vai fazendo, pensando em 3 meses. Não, ela olha esse pacote de trabalho, prioriza quais são as atividades que ela julga ser mais fácil, mais rápido, enfim, né? Aí o critério da equipe vai ser variável, né? A equipe vai decidir o que ela vai priorizar primeiro, né? Se são as tarefas mais difíceis, se são as tarefas mais fáceis, enfim, ela vai priorizar e vai selecionar, né? Quais atividades ela vai executar primeiro. E aí ela monta uma listinha específica das atividades selecionadas que vão ser executadas num período ótimo que a gente chama de 4 semanas. Então, em 4 semanas, ela vai executar essas tarefas que a equipe selecionou, que ela chama de backlog da sprint, né? A lista de tarefas que ela selecionou desse pacote total de coisas que ela vai ter que fazer até 3 meses. E aí ela roda, né, vai fazendo em 4 semanas, né, essa listinha menor. Todo dia tem uma reunião diária para avaliar o que foi feito no dia anterior. Então, se executou algumas atividades no dia de hoje, amanhã cedo a equipe confere o que foi feito, o que não foi feito, e aí replaneja o dia de hoje. E isso vai acontecendo em ciclos até o final das 4 semanas. No final da 4ª semana, eles avaliam se eles conseguiram dar conta de todas essas tarefinhas que eles priorizaram. E aí se faz um checklist. Cumpriu, não cumpriu, o que foi cumprido, o que não foi cumprido. E aí roda de novo esse ciclo, programando mais 4 semanas. Então, isso vai sendo rodado dentro do horizonte de tempo
total, até finalizar todo esse backlog, toda essa listagem de tarefas e entregar no final de 3 meses o aplicativo funcionando. Então, isso é a metodologia do Scrum, que tem vários eventos, que são as reuniões, os planejamentos, e tem aquilo que a gente chama de artefato, que na verdade são documentos. Então, o backlog do produto é uma listagem de todas as atividades e tarefas. Então, é um documento. O backlog da sprint é a lista das tarefas que a equipe selecionou para trabalhar nesse horizonte temporal de 4 semanas, tá? Então, isso é o que é chamado de artefato, que nada mais é do que roteiros de trabalho ou documentos, fichas, checklists, que vão orientando aí o desenvolvimento e a execução das atividades. Eu vou voltar de novo no Scrum já, né? Ou seja, metodologias ágeis que eu posso trazer para a sala de aula para fazer funcionar na lógica das metodologias ativas. E aí, só recapitulando, né? O que são metodologias ativas? Então, o que são metodologias ágeis a gente já sabe, né? São práticas, abordagens, frameworks, modelos que eu vou promover interação, colaboração, exige flexibilidade, comunicação, tomada de decisão, compartilhamento de ideias, solução conjunta de problemas. E as metodologias ativas, né? Então, são abordagens, né? São estruturações que têm um aspecto pedagógico e que é centrada no aluno, né? E cuja ideia é fomentar o protagonismo desse aluno, né? É fomentar o engajamento, é promover colaboração, práticas reflexivas, tanto coletivas quanto individuais, trabalhos em que os alunos possam se debruçar em cima de problemas e assumir uma função protagonista de tomar decisões de onde coletar mais informações, de como vão se organizar para entender o problema, como que eles vão fazer para solucionar esse problema, e nesse processo, né, permitir que a aprendizagem ela vá acontecendo a partir de uma postura que é uma postura ativa, né, e não passiva do aluno nessas atividades que faz toda essa movimentação. Então, são 2 metodologias que foram desenvolvidas para universos e propostas distintas, que, na verdade são convergentes, né? Então, aquilo que eu fomento e preciso dentro da metodologia ágil é o mesmo que eu preciso na metodologia ativa. E aquilo que eu fomento e desenvolvo na metodologia ativa é muito semelhante com os valores e princípios da agilidade. Então, a ideia aqui é mostrar essa convergência, ou seja, como eu posso utilizar esses frameworks para estruturar o desenvolvimento de atividades em sala de aula, nessa perspectiva pedagógica, cujo aluno é o centro desse processo, cujo aluno é o protagonista, cujo aluno é ativo nessa participação, né? Tem uma participação ativa, e o professor, ele é o facilitador, né? O professor, ele é o coach, ele é o líder, ele é aquilo que a gente chama dentro do Scrum de Scrum Master, né? Ele é o gestor desses projetos que são desenvolvidos e fomentados em sala de aula ou
no universo educacional, ok? E aí eu trago para tentar tangibilizar um pouco melhor, principalmente a perspectiva daqui a pouco do Scrum. Primeiro eu trago um modelinho, né, de Design Thinking e depois uma sugestão com o Scrum para tentar materializar. Então, um exemplo real que aconteceu em sala de aula, né? Então, qual foi a proposta da atividade? Molhar, né, a garganta, senão, né, eu engato primeiro aqui e a gente vai. Então, qual foi a proposta, né? Qual foi o cenário? Tínhamos alunos do ensino médio, primeiro ano, né, do ensino médio, seus 15, 16 anos, né? Então, era uma sala de aula com alunos, né, que foram divididos em equipe, tá? Cada equipe tinha como proposta, né, como tarefa, identificar um problema ou uma oportunidade de melhoria na escola. Eles tinham que olhar o universo escolar que eles estão inseridos e pensar em algum problema, em algo dentro da escola, né, do espaço ali da escola, que eles gostariam, né, que melhorasse, né, ou que aprimorasse, porque tem um problema latente, conhecido, ou porque funciona, mas poderia melhorar, enfim, né? Foi jogada essa ideia. Vocês, em equipe, vão passear pela escola, vão olhar, né, todos os aspectos, tanto de estrutura física quanto administrativa e pedagógica, e vão solucionar problemas, né? Vão trazer problemas, a equipe vai apresentar esses problemas entre si e vão selecionar um problema, né? Então, cada equipe vai ter um único problema. E esse problema, vocês vão se debruçar em cima dele, entender, né, a característica, as variáveis que interferem, o que provoca, né, quais são os desafios, e vão pensar numa solução possível, ou seja, uma solução viável de ser implementada, né? E quando eu falo viável, né, quando foi falado para os alunos de viabilidade, é algo que seja possível mesmo ser implementado, né? Em que a escola tenha recursos, conhecimento, ou seja, que seja possível de fato implementar. E aí essa proposta deveria, né, a solução dessa proposta deveria ser apresentada num horizonte temporal de um mês. Então, eles tinham um mês para identificar problemas, solucionar o problema, entender o problema e apresentar a proposta de solução. Então, durante um mês, eles tinham que resolver, né? E a dinâmica foi estruturada a partir da adaptação do duplo diamante do Design Thinking, né? Então, a gente estruturou seguindo a etapa, né, do duplo diamante. Divergência, convergência, divergência, convergência. Então, no primeiro diamante, o que fazer, né, que é essa parte inicial. Andem pela escola, observem os processos, observem a estrutura, observem tudo, desde o momento de chegada na escola até a saída. E levantem ideias, né, que é o que a gente chama de exploração, né, de ideação, ou chuva de ideias, ou brainstorm. E aí eles construíram, cada equipe construiu um painel de problemas, né, para poder visualizar. E cada equipe, com o seu painel de problemas, discutiram entre si, né, argumentaram, defenderam as suas ideias até chegar num consenso de qual seria o problema que eles levariam para frente. Então, dentro daquele painel,
né, de diferentes problemas que foram selecionados, pensando em viabilidade, pensando em aceitabilidade, pensando em vulnerabilidade, escolheram, a equipe entra num consenso e escolhe um único problema. A partir desse único problema, eles se debruçam, né? Se aprofundam, vão caracterizar, né, o que é de fato esse problema, o que ele provoca, quais as consequências, quem ele impacta, quem é prejudicado, tem alguém que é beneficiado, qual é a causa. Então, eles se debruçam sobre o problema escolhido, e cada equipe está trabalhando um problema específico que foi selecionado de maneira consensual. Então, quais foram os problemas que essas equipes selecionaram, né? A gente tinha, na verdade, 5 equipes de alunos, equipes com 6, 7 alunos, e esses foram os problemas. Congestionamento de carros na hora da saída da escola, fila na cantina, acústica da praça de alimentação, muito barulho, som do sinal fraco, né? Sinal para entrar na aula, sinal para ir para o intervalo, voltar do intervalo e sair para ir embora, e ausência de espaços de relaxamento dentro do ambiente escolar. Então, esses foram os problemas selecionados que foram originados dessa fase do primeiro diamante, que é a fase da descoberta dos problemas e da definição, caracterização e compreensão, né? E aí o resultado foram os problemas selecionados. E aí vai para a segunda fase do diamante. E aí cada equipe com o seu problema vai, a partir do momento que entendeu, né, que compreendeu a natureza e as implicações, parte-se para a fase, de novo, de ideação, mas a equipe trazendo ideias de como solucionar o problema da acústica, o problema do congestionamento, o problema da fila na cantina. E aí vai, de novo, painel de ideias, né? Brainstorming. A equipe visualiza aquelas ideias e começa a fazer o refino, né? Vai passando a peneira. Ah, essa ideia é viável, sim ou não? É possível? Tem recurso? Não tem? É difícil implementar? Não é difícil? Aí vai fazendo o refino, né? Até escolher uma proposta de solução, né? Consensual, e aí a equipe, com a proposta de solução, começa a trabalhar formas, né, de implementação desse problema. E aí a solução, ela vai, obviamente, no final desse período de 4 semanas, um mês, ser apresentada para a equipe pedagógica, para os professores, e ao longo desse processo, né, dos 2 diamantes, o professor, ele passa pelas equipes, né? Pode ser mais de um professor envolvido na atividade, mas ele vai acompanhando as equipes, ajudando os alunos a manterem os pés no chão, né? Porque como é um processo de ideação, criação, o céu é sempre o limite, só que a gente tem que conduzi-los para propostas reais, viáveis. Então, eles precisam entender, né, que eles estão dentro de um contexto real, que existe limitação temporal, limitação de recurso humano, limitação de recurso financeiro, limitação de recursos materiais, humanos, enfim, né? Tudo sempre tem limite de recurso, de prazo e de dinheiro. Então, o professor, ele vai navegando pelas equipes, ajudando-os na seleção de problemas viáveis, na compreensão desses problemas e na avaliação das propostas de solução. E aí, né, eu trago algumas ideias, né, algumas ideias não, né, algumas fotos de uma das equipes, aqui, curiosamente, é uma equipe só de meninos, mas tinham meninas também, tá? Trabalhando ali no brainstorm, né? A gente trabalha com post-it,
né? Então, no momento de ideação, tanto no primeiro diamante quanto no segundo diamante, eu tenho vários post-its, né? Várias ideias, várias propostas. Isso é um painel visual que ajuda a equipe a enxergar, né? Que ajuda a equipe a olhar a ideia do outro e ajuda a equipe a ir trabalhando com um refinamento a partir de critérios que devem ser critérios reais. Então, nesse momento, a equipe ela é 100% livre para idear, né? Para trazer as propostas, as ideias. E aí, quando chega no processo de refino, aí o professor vai ajudando, né, a balizar essa escolha, pensando no mundo real, né, pensando no cenário real. Então, essa foi uma atividade muito bacana, tá? Que surgiu no final dos 4 meses, propostas estruturadas de solução desses problemas. Todas as propostas solucionariam 100% os problemas? Evidente que não, né? Mas a grande maioria das propostas traziam ideias, né? Trouxe ideias de melhoria da fila na cantina, do estrangulamento do trânsito na frente da escola, da acústica, e essas propostas elas foram apresentadas não só para o professor envolvido, como para os professores da escola, para o coordenador, para o diretor, né? Como um painel ali de soluções que a escola tem total competência para poder colocá-la em prática. Mas aí o colocar em prática já era outra, né, outra fase do projeto. A ideia, na verdade, foi pedagogicamente trabalhar esses alunos, né, enquanto pensadores críticos, problematizadores e solucionadores de demandas, independente da natureza, né? Então, é uma atividade muito comum e corriqueira que é desenvolvida em sala de aula, né? Você apresenta desafio para os alunos e pedem para eles desenvolverem. A diferença aqui é a utilização, né? O incremento é a utilização dessa metodologia do design thinking, né? Que estimula ainda mais essa postura do aluno como protagonista do processo, como tomador de decisão e como aluno com competência analítica, né, para análise e decisão, né? Então, uma estruturação para a condução dessa atividade. Então, design thinking sendo utilizado como uma metodologia ativa, né, de envolvimento, colaboração, engajamento, e trabalhando aquelas N habilidades que a gente mencionou no início da nossa conversa. Isso foi um exemplo real, né, que aconteceu agora no ano de 2024. Agora, eu vou trazer uma sugestão de prática pedagógica estruturada no ciclo do Scrum, para a gente tangibilizar aí o funcionamento. É muito parecido, tá? A diferença é que no Scrum eu não vou estar trabalhando com esse fomento de criação e inovação. Eu vou estar trabalhando com habilidades de organização e execução de tarefas, tá? Então, qual foi a proposta? O professor ele pode escolher um estudo de caso, ele pode escolher um problema, um projeto, um desafio, né? Qualquer coisa que ele vai jogar para os alunos trabalharem, mas essa proposta ela é uma proposta estruturada. Ela não vai ser, ela não tem essa característica dos alunos elaborarem uma ideia de como vão conduzir. Não. O professor vai trazer uma proposta com uma listagem de atividades ou de ações que os alunos precisam executar, só que a forma como eles vão executar e a maneira como eles vão se organizar vai ser combinada com
né, num acordo consensual entre os membros da equipe, seguindo a lógica do Scrum, né? Então, o professor forma a equipe de 5 a 6 alunos, o número ótimo pela literatura e conhecimento da área do Scrum seriam 7 membros, mas a gente está adequando aqui, né? E no contexto de sala de aula, eu não tenho uma equipe de 7, né? Às vezes eu tenho 4 equipes, e aí a gente enxuga um pouco, reduz a equipe para 5, 6 alunos, para que o professor, se eu tiver um único professor, acompanhe melhor. Então, eu monto ali a equipe de 5, 6 alunos. Os alunos entendem a proposta que o professor está passando, né? Então, vamos supor que seja um estudo de caso. Então, ele lê aquele estudo de caso, ele entende, né, qual é o contexto. O professor apresenta a listagem de atividades que a equipe, né, que cada equipe vai ter que cumprir. Essa lista de atividades pode ser, por exemplo, uma lista de perguntas que eles precisam responder, né? E aí eles precisam executar essas atividades a partir de ciclos de entrega. Então, por exemplo, a atividade inteira vai ter que ser executada durante uma aula de 60 minutos, ou uma aula de 1h30, não sei a duração exata da aula, né? Isso depende de escola para escola, enfim. Vamos supor que a aula dure 60 minutos e eu quero que os alunos executem essas atividades no período de 60 minutos. Então, eu vou quebrar a aula em 3 entregas de 20 minutos. Eles têm 20 minutos para fazer uma parte dessa lista e apresentar para o professor. Ou seja, apresentar não, né? Eles têm 20 minutos para executar parte dessa atividade, dessa listagem, e entenderem entre si se conseguiram ou não, se reorganizar e planejar os próximos 20 minutos e fazer a mesma coisa no final e planejar os 20 minutos finais. Então, ela pode ter duração de uma aula de 60 minutos, ou ela pode ter uma duração maior. Vamos supor que o professor, ele elaborou uma lista de atividade dentro da proposta da atividade, que vai durar 4 aulas. E aí ele pode pensar como sendo cada aula, né, um ciclo, uma sprint. E aí, transferindo isso, né, para a figura do Scrum. Então, aqui tem a lista de atividade que o professor vai propor. Então, ele vai propor análise de causa-raiz, então o aluno tem que entender o contexto do estudo de caso, identificar os erros, ele tem que mensurar, né, entender o impacto de cada erro, tem que colocar, né, identificar prós e contras no que tange ética e transparência, tem que pensar na cultura, tem que pensar no papel do líder, enfim. Estou dando um exemplo aleatório da proposta de atividade que foi estruturada para o professor. Então, o professor escolheu um estudo de caso, que é um projeto, elaborou 7 atividades que cada equipe formada por alunos vai ter que responder, só que eles vão se auto-organizar a partir do Scrum. Então, o que a gente tem aqui? Essa lista de 7 perguntas ou 7 atividades compõe o meu backlog. Então, são 7 atividades. E ainda eu coloquei aqui, lista de tarefas atribuídas pelo professor. Então, são essas 7 atividades que cada equipe de aluno vai ter que responder. Aí eles vão responder em conjunto e vão responder se organizando em ciclos. E aí eu estou considerando uma aula para poder dar conta dessas 7 tarefas, e essa aula vai ser quebrada em sprints de 20 minutos. Ou seja, todos os alunos recebem as mesmas tarefas. Essas tarefas, se vocês perceberem, elas são bloquinhos, Mas tem bloquinho mais magro, mais fino, bloquinho mais, alto, mais gordo. Por quê? Porque isso representa visualmente
que essa listagem de tarefas, tem tarefas que são mais simples de responder, tarefas que vão demandar um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho de pesquisa na internet, um pouquinho mais de discussão. E aí, as equipes vão olhar essas tarefas e vão planejar quais atividades elas vão priorizar, né? Quais elas vão trabalhar durante esses 20 minutos. Né? Então, durante 20 minutos, eu vou responder as 7 questões? Claro que não. Né? Eu vou escolher, cada equipe vai se auto-organizar a partir dos critérios que elas acharem convenientes, possíveis. Então, em consenso, elas vão olhar as 7 listas, né, as 7 tarefas, e vão definir, né, se vão trabalhar 2, 3, 4, 5, se vão trabalhar primeiro a número 1, número 4 e número 5, que eu coloquei aqui de exemplo, ou se vão olhar a 6 e a 7, ou se vão trabalhar só a 6, que é a mais complexa. Então, a equipe ela vai ter autonomia para se organizar, para, de forma consensual, definir critérios para priorizar quais atividades elas vão responder durante os primeiros 20 minutos, que é a reunião inicial aqui que eu estou chamando de sprint backlog. Essa reunião, os alunos vão ter 5 minutos, né, cronometrados pelo professor. Pá, cronômetro, 5 minutos para vocês definirem quais atividades vocês vão trabalhar. 5 minutos cronometrados. Pausou, vai para execução. Aí cada equipe tem 20 minutos para responder as atividades que puxaram. E aí tem 20 minutos para responder. Nesses 20 minutos, a cada 5 minutos, eles podem parar e olhar se estão indo bem ou não. E aí, essas daily scrum, que eu estou chamando aqui de reunião de dia de trabalho, são paradas que a cada 5 minutos a equipe faz, e é parada de 1 minuto. Então, eles fez 5 minutos da atividade, e em 1 minuto a equipe avalia. Será que a gente está respondendo certo? Será que os 15 minutos restantes vão ser suficientes ou não? E aí, esse ciclo, né, esse horizonte de 20 minutos vai acontecendo com paradas de cada 5 minutos, com duração de 1, né, de 60 minutos, para um autoajuste e reorganização e replanejamento da equipe. Final dos 20 minutos, a equipe olha o que conseguiu executar. Ah, conseguimos executar as tarefas 1, 4 e 5. Beleza, né? Deu certo, funcionou. Não, puxamos 3 atividades, só entregamos a de número 1. Ok, como que eu vou, o que aconteceu, né, de problema e de entrave que fez com que a gente planejasse 3 tarefas e não desse conta. Então, eu vou replanejar mediante ao cenário que eu entreguei e vou fazer uma repriorização dessas atividades, sinalizar o que foi entregue, o que ficou pendente, vou fazer um novo planejamento, uma nova sprint e vou rodar um novo ciclo. E aí eu vou rodando tantos ciclos quanto necessário para eu preencher a duração de uma aula. Então, o professor ele vai ter que calibrar o tempo total da aula e imaginar que nesse tempo total eu tenho que ter os ciclos de execução, considerando que esses ciclos têm 5 minutos de planejamento e 5 minutos de retrospectivo, né? E aí eu vou conduzindo a atividade nesse formato, balizando essas marcações temporais e dando 100% de autonomia para cada equipe se autogerenciar, né? Se organizar, definir critérios, perceber que na prática
nem sempre aquilo que foi planejado consegue ser executado, necessidade de replanejamento e reorganização, porque o que me interessa é, no final da aula, ter as 7 atividades respondidas. Se no final da aula não tiver as 7 atividades respondidas, um trabalho de reflexão da equipe para entender o que aconteceu, né? Quais foram as lições aprendidas a partir das identificações das lacunas e dos erros que inviabilizaram a entrega que foi demandada. Então, é uma metodologia que permite às equipes a se auto-organizarem, a terem postura ativa, a tomar decisão, a se planejarem, sem a necessidade do professor estar conduzindo a forma de resposta dessas atividades, né? Ou está ali impondo a maneira como elas serão conduzidas. Então, isso forma, né, uma dinâmica em que cada equipe vai ter, né, a sua própria organização e você vai ter, né, desempenhos distintos, né, porque são equipes distintas. Então, eu vou estar trabalhando, além da compreensão do conceito pedagógico, né, da teoria, dos elementos do conteúdo teórico, eu vou estar trabalhando essas competências de organização, liderança, né? Alguém naturalmente assume a posição de líder da equipe, então como que essa equipe se organiza, como que ela se planeja, né? Como ela executa, quais são as barreiras de comunicação, a equipe engaja, não engaja, né? Como o trabalho flui. E aí o professor ele tem a função de mediador, né, de apaziguador de conflitos, de auxílio, né, quando a equipe está muito travada, muito truncada. Então, essa é a metodologia ágil que é usada para desenvolver projetos, produtos e serviços, usada para executar atividades e tarefas, partindo do pressuposto que as equipes são auto-organizadas. E aí eu trago para uma realidade de sala de aula, que pode ser executada no horizonte temporal da aula ou pode ser executada pensando num projeto que vai ser executado em um bimestre, em um semestre, ou no horizonte maior de um ano, né? Pode ser um projeto maior, né? Em termos de duração temporal, tá? Então, essa é uma proposta para ajudar a tangibilizar o uso dessa metodologia, tá? E aí, depois, para esse bombardeio de informação, né, eu vou caminhando para o encerramento da minha fala, pontuando algumas observações, né? Integração entre metodologia ágil e ativa é um casamento bem bolado, né? Ela fomenta a criação de espaços educativos super personalizados, adaptados, dinâmicos e que trabalham múltiplas competências. É uma combinação que fomenta a cultura do aprendizado contínuo, que fomenta lições aprendidas, que abre espaço para o erro, para compreensão do erro e para o empoderamento dessas equipes de buscar formas de minimizar esses erros e de se adaptarem, responderem, né, de forma rápida às alterações. O que não deu certo no primeiro sprint, no primeiro ciclo, eu aprendo rápido, às vezes não tão rápido, né, mas eu aprendo e vou me adequando. Então, isso fomenta, né, essa adaptabilidade, essa autonomia, né, da equipe sendo conduzida pelo professor enquanto coordenador, gestor, né?
essa sinergia, né, faz com que os alunos se tornem mais responsivos, faz com que eles se sintam, né, o personagem principal dessa dinâmica, né? Sem a atuação dele não tem essas atividades, né? Essas atividades, se não tiver o engajamento do aluno e se ele não compra a ideia, ela simplesmente não acontece, né? Não nessa riqueza. Essa reflexão final, né, do papel do aluno e da conduta do aluno ao longo das sprints ou ao longo, né, do duplo diamante, fomenta, né, em cada um a reflexão, né, dessas percepções, dessa autonomia, desse envolvimento, e o quanto ele se desenvolve ou o quanto ele teve dificuldade para se desenvolver ao longo desse processo. Então, é uma reflexão tanto do aluno e também quanto do professor, enquanto condutor, né, dessa dinâmica e do seu próprio papel, né, que sai um pouco da exposição e passa a ser um papel mais centrado na mediação, no aconselhamento, né, quase que um papel de consultor e de mentor, né, e o reforço dessa conexão com as habilidades empreendedoras, né? O quanto essas atividades elas fomentam o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais ou das soft skills, como preferirem, né? Ajuda a desenvolver alunos mais preparados a, a adquirir uma bagagem não só teórica, mas uma bagagem de mão na massa, né? De solucionador de problemas, né? O que as empresas querem, ou o que os alunos que têm perfil empreendedor, né, e que almejam o desenvolvimento de uma empresa, o que eles precisam é de solucionadores de problemas, né? De tomadores de decisão para solucionar problemas, independente da natureza. Então, o que se almeja é mão na massa, né? Colocar a mão no problema e estruturar uma proposta de solução que seja possível, que seja viável, né, que seja aceita, enfim, que seja real, né? E o combinado da metodologia ágil com a metodologia ativa fomenta essa necessidade, né? Promove a formação desse perfil de aluno, né, e desse modelo de educação que é uma educação orientada para o futuro, que basicamente é um sistema de educação, uma pedagogia empreendedora e ágil. Ágil no sentido de flexível, de adaptável, né, de adequável, de fomentadora de ideias, né, e de formação de pessoas com competência para resolver problemas, porque problemas existem em todas as esferas e sempre existirão, né? Então, forma um cidadão mais adequado ao cenário global que a gente possui, né? E que a gente está imerso. Então, era isso o que eu tinha, né, o que eu planejei e imaginei que poderia agregar valor a um público que é um público heterogêneo, né, que são vocês, né, os agentes de inovação. Quem já está familiarizado, quem já conhece as metodologias ágeis, talvez tenha sido um pouco mais fácil compreender a minha fala. Para aqueles que responderam ali, têm uma ideia ou nunca ouvi falar, eu espero que tenham conseguido, pelo menos, entender um pouco
o que são as metodologias ágeis e como que eu posso estruturar uma metodologia ativa a partir dessas abordagens, dessas estruturas, desses frameworks do universo ágil, né, que ou é para fomentar a inovação ou é para viabilizar a execução das atividades das tarefas, numa perspectiva colaborativa e de auto-organização. Né? Funciona muito bem. Quem gostou, tem um universo gigantesco de fontes de informação, de livros, de informações mais mercadológicas que a gente pode acessar via livros, via postagens no LinkedIn, né? Inclusive compartilho aí o link do meu perfil, né? Se alguém gostou, dá uma olhada, né? Enfim, eu costumo gerar conteúdos relacionados à gestão de projetos e ao uso de metodologias ágeis, não gero conteúdo específico para a sala de aula, às vezes até um ou outro post, mas enfim, são postagens sobre o universo de projetos e de agilidades, mas que podem servir de insight para adequação para a realidade do professor, para a realidade da coordenação, para a realidade da escola. Né? Então, fica aí o convite. Eu vou parar de compartilhar. Eu agradeço, né, enfim, a presença, a paciência. Espero que eu tenha conseguido me fazer, né, clara, me fazer ser entendida e que de alguma maneira tenha agregado e entregado um pouco de valor dentro dessa proposta de capacitação e formação pela qual vocês têm passado, para que, enfim, vocês consigam, em campo, replicar esse ideal de educação empreendedora e mostrar que tem um universo de opções para enriquecer o trabalho que é feito em sala de aula. Tá? É isso, eu peço desculpa pela, né, ter engatado a primeira e despejado, né, um conteúdo que é muito rico, tá? Daria para ficar um ano falando sobre isso, daria para fazer um curso de 12 meses falando só sobre isso, mas a proposta aqui é uma proposta de overview, né? Na verdade, de plantar uma sementinha na cabeça de vocês de curiosidade sobre esse assunto e pensá-los enquanto, né, agentes de inovação e de protagonistas, né, que uma vez tocado pelo assunto, né, protagonistas para ir buscar novas informações nesse sentido, para fazer o melhor trabalho possível enquanto agente disseminador desses valores, porque só na disseminação convincente desses valores é que a gente consegue engajar e mudar, né, o modus operandi de quem está na linha de frente atuando na formação desses alunos. Né? Enfim, é isso, Débora, Matheus, encerro a minha fala, não sei se temos tempo hábil ou não. Eu estou vendo aqui no chat que a Aniele perguntou se pode disponibilizar esses slides. Posso sim disponibilizar. Encerrando aqui essa nossa conversa, eu já encaminho esses slides, até porque no final deles tem algumas referências bibliográficas das fontes consultadas, né? E que pode ajudá-los a, enfim, a procurarem mais informações, tá? Eu agradeço aqui os comentários, né, de alguns de vocês, como a Aniele, como eu já comentei, o Gabriel, a Xênia, a Joelma, né? Obrigada pelo feedback.
e na sequência, com o encerramento, eu compartilho os slides para que vocês possam ter acesso. E está ali, né, o QR Code de acesso do perfil do LinkedIn. Às vezes eu recebo perguntas, né, indicações ali por mensagem, eu respondo, tá? Fiquem à vontade para, se quiser uma orientação à parte, né? Em cima disso que a gente conversou aqui, fiquem à vontade, né? Eu costumo responder. É isso. Débora, Matheus, enfim, encerrei. Não sei se vocês vão fazer algum tipo de fechamento ou não, mas da minha parte era isso que eu tinha programado para esse encontro aí de quase 2 horas de duração. Obrigada, Gabriel. Bom, não sei se o Matheus e a Débora, de fato, vão fazer um encerramento formal, mas era isso que eu tinha para concluir. Então, vocês fiquem super à vontade para desconectar. Eu não sei se vocês... eu sei que tem um formulário de presença, então eu espero que vocês tenham preenchido, né? Até porque a presença é importante. Então, façam um preenchimento do Forms. E é isso, pessoal. Obrigada pela presença, né? Temos aqui 29 pessoas conectadas. Eu vou encerrar, né, a participação e, na sequência, disponibilizar os slides para o meu contato, e aí vocês peçam, né, para quem é o professor que intermedia. Obrigada, José, para que disponibilizem os slides para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado. Muito prazer, mesmo que eu não esteja vendo a carinha de vocês, né, os nomes aqui. E obrigada e sucesso na atividade de vocês enquanto fomentadores dessa proposta empreendedora para a esfera educacional. Beijo, boa semana. Convido todos vocês, a conhecerem as metodologias ágeis e a disseminarem aí nesse universo da educação. Até mais, espero que a gente se encontre num futuro próximo. Até mais, pessoal. Um abraço.